uma questão que é interessante, né? Comentou das universidades, e elas são alimentadas pelo mesmo modelo. Então, o professor de uma universidade, ele passou e ele tem que fazer, sei lá, magistério, né? Ou tem depois a sua especialização, né? Nas escolas, você tem que retroalimentar tudo isso. Quando a gente pensa numa academia, como é a formação dos instrutores, dos professores? A gente tem uma frase que, assim, eu sempre tive muito orgulho de usar. E quando você começa a escalar, você começa a perceber por que a galera não fazia isso. Então, eu vou explicar. Na Gama, nós temos professores de surf que sabem surfar. Então, seus professores são professores de surf que vão lá e vão... Hipoteticamente, tá, gente? Que vão lá na onda, praia. Vão mergulhar, vão subir na prancha, vão dar as manobras lá e vão te ensinar. Por quê? Tem muita gente que tem professor de surf de areia, que só fica ali na prancha, tal, falando. Faz assim, faz assado. Faz assim, não tem um monte? Porra, então... no futebol tem um monte de árbitro, né? De técnico, e nunca, né, sentou ali. Tudo na torcida. Então, a gente sempre teve essa filosofia. E basicamente é pegar alguém que está lá no dia a dia. Então, eu vou te ensinar Google Analytics. Eu quero que alguém abra o Google Analytics e te mostre ali o que está fazendo, qual a estratégia, qual foi o racional, por que está pensando e tecnicamente como que faz, do que abrir um livro do Kotler e falar os 4 P's, Sim. Blá, blá, blá. Porra, porque ali tá no dia a dia, você tá na trincheira, é alguém que vai respeitar essa entrega. Então a gente usa hoje, inclusive, uma das coisas que vende muito é onde o professor trabalha. Ajuda no ponto de vista comercial, de você convencer um aluno, porque, porra, o nosso professor tá no Nubank, tá na startup iFood, tá, entendeu? Então, a gente consegue ter uma notoriedade com isso, porque a pessoa sabe que não foi qualquer um que chegou na onde essa pessoa está. E, geralmente, cargos de liderança, pessoas que são treinadas para dar aula também. Só para entender, essa questão da experiência ela é tão importante porque impacta da forma que o professor explica ou porque através de casos reais, ou seja, o aluno vai ter contato com casos reais onde o professor eventualmente passou por dificuldades, fez assim, Legal. fez assado, ou de fato é para dar mais uma autoridade ao professor de ter passado por aquilo, etc. Você matou a pau. São os 3, na verdade. Não é um ou o outro. Eu tenho expertise e essa expertise é chancelada, endossada por alguém. Logo, essa empresa né, é relevante. Segundo, eu tenho conteúdo para conseguir passar baseado em experiência, é o professor de surf, mas eu também tenho que ter boa didática. E a gente já teve vários professores que gabaritaram os 2 primeiros, mas quando chegava na didática, era para ele mesmo, entendeu? Zero empatia com o aluno, zero escutativa. Né? E presença de sala de aula é uma coisa marcante, entonação, voz. Então, tem coisas ali que são treináveis, mas tem coisas que são mais difíceis. Então, no nosso processo seletivo, hoje são mais de 400 professores na Gama. É uma dificuldade grande a gente conseguir manter esse alto padrão, mas o que hoje a gente vê é que a rodinha ela se retroalimenta. A Gama tem 6 anos, quase 40 mil alunos formados. Para ter essa base sempre constante, a gente apostou muito na comunidade. A gente vê o futuro da educação como comunidade, assim, Community-Based Learning, o nome do futuro aí, né? Que é a educação baseada na comunidade. Ou seja, se eu formei alguém que consumiu o meu produto e é resultado do meu produto, ou seja, eu fui lá, não paguei nada, porque hoje na Gama o aluno não paga até conseguir um emprego. E aí ele conseguiu um emprego, aí cresceu, 1 ano virou líder. Aonde você acha que esse líder vai vir contratar? Ele vai na onde ele bebeu água na fonte. Aí ele voltou. Aí deu 2 anos, essa pessoa já foi para um 2º nível. Já tem mais pessoas. Aí ela vira professora, vira mentora. Ela vai influenciando positivamente essas outras pessoas. E aí, hoje, 90% dos nossos mentores são ex-alunos. E aí eu resolvi um pouco esse problema, que é manter esse alto padrão e tudo mais, mas deixando os mesmos crivos lá do começo, só que agora atacando um aquário que eu mesmo formei, aqueles peixes que estão lá dentro, entendeu? Então, acho que, novamente, tudo vai voltar no desafio de escala. E por que eu falei que hoje é difícil fazer o professor de surf que sabe surfar? Porque a gente atende mercado corporativo também. Aí, às vezes, vem um bancão lá e fala assim, eu quero aula full time com esse professor durante o horário comercial. Meu irmão. Aí
para esse professor de surf continuar sendo um bom professor de surf, ele tem que estar na trincheira, trabalhando. Isso aí. O que acontece nas faculdades? Você tem professores full-time. E aí, para mim, quando o professor virava full-time, ele parava de aprender. E essa era uma questão quase que ideológica comigo. Assim, eu falei, não posso ter professor full-time dentro da Gama. Posso contratar ele para estar ali 100%? Ele tem que estar na trincheira. Aí, quando veio o Depende, nosso head de educação lá falou, não, depende. Ele vai continuar aprendendo? Vai, mas daí a gente faz projetos internos para ele. Isso. Faz programas que ele possa aplicar. Os próprios projetos com os alunos vão ser baseados nos desafios das empresas. E aí mudou minha cabeça. Hoje a gente tem professores internos, além de uma grande quantidade de professores que estão lá nos seus empregos, e a Gama é uma renda extra, a Gama é um lugar muito mais de give back, dedicação, assim, que as pessoas têm, e também de recrutamento, porque um professor não é besta, ele é a grande fonte. Eu sempre acreditei que a pessoa que mais aprende é o professor. Porque você chega lá, o aluno te comenta de uma matéria, de alguma coisa que aconteceu, de um aplicativo, lá, e você devolve aquilo lá, e você está achando que você que está indo lá ensinar. Não, você que está indo aprender. Então, tem uma frase da Nike, um slogan da Nike, que é assim, é ousado e eu acho animal. Se você tem corpo, você é um atleta. Ele está plantando a semente do potencial. E, para mim, se você tem conhecimento, você é um professor. Legal. Só não está, né, potencializado. Então, eu acredito muito nessa troca e o modelo de metodologia que a gente fez de você aprender em par, de você corrigir o trabalho do outro, de você ganhar ponto se você der uma devolutiva, um feedback no trabalho do outro. Isso é comunidade, entendeu? Porque a gente acha que a gente só pode aprender com o grande, né, detentor do conhecimento, que vai estar lá num grande palanque discursando todo o seu conhecimento, quando a pessoa ali do lado vai falar, ó, é só dar 2 cliques aqui, você abre, Alt Tab e tal. Pô, é até melhor, é mais humilde, você não precisa aprender com alguém que está no nível 7 se você é um nível 1. Você tem que encontrar alguém nível 2, nível 3, que vai ter mais tempo, mais paciência e menos ego, para ir lá te ajudar a subir essa escadinha e continuar na sua carreira crescendo.